capítulo 20, hoje do livro de Números, a nova geração, a morte de Miriam. Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim. No mês primeiro, o povo ficou em Gades, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo: Antes tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto? Para que morramos ali, nós e os nossos animais? E para que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este lugar mau? Lugar não de semente, nem de figos, nem de vindes, nem de romães, nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação à porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Moisés fere a rocha e as águas saem. E o Senhor falou a Moisés dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhe tirará a água da rocha e darás de beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés lhe disse: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não meterei essa congregação na terra que lhe tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor lhes santificou neles. Moisés solicita passagem pelo Edom. Depois Moisés, desde Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Assim diz teu irmão Israel: Sabe todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo e nos tirou do Egito. E eis que estávamos em Cádiz, cidade na extremidade dos seus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra, não nos passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita nem pela esquerda, até que passemos pelos teus termos. Porém, Edom lhe disse: Não passarás por mim, para que porventura eu saia a espada ao teu encontro? Então os filhos de Israel lhe disseram: Subiremos pelo caminho igualado, e se eu e o meu gado beber das tuas águas, darei o preço delas, sem fazer alguma outra coisa. Deixe-me somente passar a pé. Porém ele disse: Não passarás. E saiu-lhes Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recuou Edom, deixou passar a Israel pelo seu termo, pelo que Israel se desviou dele. A morte de Arão. Então partiram de Gades, e os filhos de Israel, toda a congregação, vieram ao monte Or. E falou o Senhor a Moisés e a Arão no monte Or, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão recolhido será a seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes a minha palavra, nas águas de Meribá. Toma a Arão e a Eleazar seu filho, e faz-os subir ao monte Or. E despe a Arão as suas vestes, e veste-as a Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque subiram ao monte Or, perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu a Arão as vestes, e as vestiu Eleazar seu filho. E morreu Arão ali, sobre o cume do monte. E desceram Moisés e Eleazar do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram a Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Já havia se passado 40 anos desde o êxodo do Egito, e 37 anos desde a primeira missão dos espias na terra prometida. Não há detalhes sobre esse período de peregrinação. Sabemos apenas que a geração dos que sobreviveram no Egito estava quase toda morta, e a nova geração logo estaria pronta para entrar em Canaã.
Moisés, Arão, Josué e Calebe estavam entre os poucos que haviam deixado o Egito. Uma vez mais, eles acamparam em Gades, o local da primeira missão dos espias, que terminara em desastre. Moisés esperava que os israelitas estivessem prontos para um novo começo. Aqui nós vemos a explicação do versículo 3 ao 5. Após 37 anos no deserto, os israelitas esqueceram que sua peregrinação era resultado do pecado cometido por eles e por seus pais. Não conseguiam aceitar o fato de serem os responsáveis por seus problemas. E culparam Moisés. Normalmente, os nossos problemas são resultado das nossas desobediência e falta de fé. Versículo 12. Deus mandou que Moisés falasse à rocha. No entanto, ele feriu, não uma, mas 2 vezes. Deus realizou o milagre mesmo que Moisés tomasse o crédito para si, dizendo: porventura tiraremos água da rocha para nós? Por esse motivo, Moisés foi impedido de entrar na terra prometida. Será que a punição de Deus para ele foi muito dura? Tendo em vista que o povo havia criticado, caluniado e se rebelado contra Moisés e contra Deus? Moisés se irou porque Israel havia recomeçado a murmurar. Porém, era o líder, o exemplo para a nação. Não poderia deixar de responder por seus atos, mesmo carregando sobre seus ombros uma enorme responsabilidade de conduzir o povo. Ao ferir a rocha, Moisés desobedeceu a ordem direta de Deus, desonrou o Senhor na presença de todos. No versículo 21, Moisés tentou negociar e argumentar com o rei Edomita. Nada adiantou. Então restaram 2 opções: forçar um conflito ou evitá-lo. Moisés sabia que haveria barreiras nos dias e meses que se seguiram. Não havia necessidade de acrescentar mais uma. Algumas vezes o conflito é inevitável, outras, no entanto, as consequências não valem a pena. A guerra declarada e aberta pode parecer heróica, até mesmo justa, mas nem sempre é a melhor escolha. Devemos considerar o exemplo de Moisés e encontrar outro caminho a fim de resolver nossos problemas, mesmo que seja o mais difícil. Arão morreu pouco antes da entrada na Terra Prometida. Provavelmente uma punição pelo seu pecado da rebelião. Ele foi o primeiro sumo sacerdote. As vestes sacerdotais foram removidas dele e colocadas em seu filho Eleazar, seguindo os mandamentos registrados em Levítico. Capítulo forte esse, né? Não vale a pena desobedecer ao Senhor. Siga de forma a ser obediente à vontade do Senhor, porque a desobediência gera a morte.